Chuck I Roll 19,53 Friboi. Ai, vou fazer picanha. Mas calma, será que você conhece outros cortes tão nobres e tão saborosos como a picanha? Hoje a gente vai fazer o Chuck I Roll. Nossa, que nome difícil. Pois é, mas é um corte especial do A100 de bois super selecionados, que é tão saboroso ou mais que a tão famosa picanha. Cabe no bolso, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vem comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma receita aqui no nosso canal, onde eu, chefe Felipe Caputo, ensino você, que é uma pessoa comum, a cozinhar de forma sofisticadamente simples. Usando ingredientes que vocês encontram com facilidade, os utensílios de cozinha que você já tem e técnicas não profissionais para fazer uma comida maravilhosa na sua casa. E hoje, gente, a convite da 19,53 Friboi, eu vou ensinar para vocês como fazer um corte que ainda não é muito conhecido aqui no Brasil, que é um sucesso no mundo afora, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Chuck I Roll. O nome é diferente, né? Escreve na tela de topo. Chuck I Roll. Mas eu vou te contar um pouquinho da história desse corte. Chuck I Roll, também conhecido, né, como olho do A100, ele é um subcorte, ou seja, um corte diferente da peça maior, que é chamada de A100. Ele tá na parte dianteira do boi, entre a paleta, que é o ombro, as costas e a coluna. Ele pode ser, gente, um pouco menos macio do que cortes como o filé mignon, mas ele entrega tudo em questão de sabor, justamente por essa posição que ele fica localizado no corpo do boi, a vascularização e a gordura entremeada. O que é isso? A gordura no meio da carne dá um sabor único para esse corte tão especial. O que é muito legal, gente, vocês saberem desse corte é que ele funciona tanto para fazer um steak, como a gente vai fazer aqui agora. Vocês podem usar para cozimentos mais longos. Quero fazer uma carne de um bœuf bourguignon, né, que é um prato tradicional francês super legal. Você precisa de uma carne muito suculenta e com sabor, o Chuck I Roll é perfeito para isso. É uma carne, gente, que eu falo, ela é perfeita para ocasiões especiais. Quer fazer um negócio bacana no seu aniversário? Churrasco de comemoração do seu marido com os colegas do trabalho? Isso aqui entra como a cereja do bolo. Pro corte em steak, a gente vai olhar a posição das fibras da carne e sempre vamos cortar em direção contrária, para garantir macieza e suculência. Reparem, gente, na gordura, né, a gente chama de marmoreio no centro da carne. Isso aqui dá um sabor maravilhoso e também garante suculência. Dica importante, carne sempre em temperatura ambiente antes de ir para a sua frigideira em casa ou ir para a brasa, tá? Isso é super importante para a gente chegar no ponto perfeito, não perder os líquidos internos e nem ficar a parte externa numa textura e a parte interna em outra. Bom, pessoal, como a minha carne é relativamente rápido, eu já vou começar o meu risoto, que é um acompanhamento, cebola e manteiga na panela. Eu tô pensando aqui, gente, eu quero fazer um jantar super legal de aniversário ou um dia dos namorados. Então a gente vai fazer um risoto de parmesão, um risoto parmegiano. Todo mundo consegue fazer em casa. E como a gente tem uma carne muito saborosa, ele não vai brigar com o sabor da carne. Lembrando, pessoal, que a receita completa vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo com as quantidades, tá? Vamos usar aqui, gente, o arroz arbóreo ou carnaroli, que é esse arroz que tem esse grão um pouquinho maior. E ele é essencial para a gente fazer um risoto bem cremoso e não precisar de colocar muita gordura no final, né? Reduziu o nosso vinho, quer dizer, ele evaporou, tá vendo? Não tem mais líquido no fundo. A gente começa a entrar com caldo de legumes. Pode usar caldo de legumes, caldo de carne, o da sua preferência. Lembrando, gente, que tem receita de caldo de legumes aqui no canal. Já pode colocar um pouquinho de sal, pessoal, desde o início, é super importante. E a gente vai misturando de vez em quando até dar o ponto do nosso risoto. Bom, pessoal, então meu risoto está cozinhando, a carne já está cortada no jeito. Vamos fazer uma receitinha de chimichurri. Eu, Caputo, gosto mais do chimichurri de ervas frescas. É muito comum a gente ver chimichurri de erva desidratada, né? Que você compra, mistura o azeite, pronto. Isso aí é do gosto pessoal de cada um. Vou fazer um simples que eu adoro, que eu acho que vocês vão gostar. Aqui eu tenho hortelã, vocês podem trocar por coentro. Eu gosto de colocar as folhas, olha, uma em cima da outra.
fica mais fácil da gente cortar. E o que vocês precisam saber, gente? As ervas, hortelã, coentro e manjericão são ervas que machucam muito fácil. Então não dá pra você ficar batendo na faca igual a gente faz com a salsinha. Então tomar cuidado para não oxidar as suas ervas. Então a gente vai vir picando ela aqui para fazer o nosso chimichurri de erva fresca. Salsinha picada, cebolinha. Eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal, gergelim torrado, ingrediente que fica gostoso da textura e da crocância, e raspinha de limão. Estou usando siciliano, vocês podem usar o limão da preferência de vocês. Vai dar um aroma maravilhoso e vai trazer um frescor no nosso prato. Um pouquinho de suco de limão. Caprichar um bom azeite. O azeite bom aqui vai ser parte do segredo do seu sucesso. Pimentinha. Quem gostar de picância, uma pitadinha de pimenta calabresa. Mas olha como que tá bonito. Um bom cozinheiro sempre experimenta seu preparo. Bem bom. Bom, gente, aquela história, né? Quero comemorar meu aniversário, quero fazer um jantarzinho pro marido, pros filhos, etc e tal. Nem sempre você tá afim de comprar carvão, ligar a churrasqueira. Porque dá um trabalhinho, né? Quero uma coisa ali no dia a dia, depois do trabalho, ou um jantarzinho com as amigas. Mulherada não vai querer ligar a churrasqueira. A gente pode fazer isso na cozinha de casa e fica maravilhoso. Quais são os segredos? Um dos segredos aqui pro nosso steak ficar muito legal é a panela estar bem quente. Se você tiver panela de ferro fundido, essas mais pesadas, mais grossas, são ideais para carne, mas eu não quero que você deixe de fazer o seu chacai se você não tiver uma panela de ferro fundido. Pega uma frigideira, uma panela maior, mais pesada e coloca ela para aquecer, tá? Então coloquei, vamos para aquecer. Existe, gente, uma grande polêmica, sal na carne antes ou depois, depende. Como a gente não tá fazendo brasas, a gente tá fazendo na panela de casa, eu gosto de colocar sal fino, um pouquinho antes. Se precisar, a gente coloca flor de sal na finalização. O sal, ele é um realçador natural de sabor. E eu acho que quando ele participa da reação de Maillard, da caramelização da carne, a carne já sai cheia de aroma e de sabor. Se você quiser, flor da pimenta do reino, pode colocar também uma pimentinha. Esse corte combina muito. Quem for mais conservador e tradicional, gente, pode fazer ela direto na panela, com azeite e manteiga, e não colocar sal e pimenta e colocar na finalização. Eu sempre gosto de colocar um pouco de azeite junto com a manteiga para ela não queimar muito rápido. A gente pode, gente, aromatizar um pouco essa gordura. Jogar, ó, umas ervas frescas, combinam muito bem aqui. E a gente pode colocar uns dentes de alho também. Colocou a carne, mantém fogo alto, não fica mexendo. Deu 3, 4 minutos de um lado, depois a gente vira. Aí, pessoal, as ervas começaram a escurecer, o alho também pode tirar para não amargar. Eles já deram os aromas. Pessoal, mais ou menos 3, 4 minutos de cada lado. Super importante deixar sua carne descansar. Olha, eu tô apertando aqui no meio, tá vendo? Olha, tá macio o meio. Quer dizer que a carne ainda tem suculência, tá no ponto pra mal. Então, gente, apertou a carne e ela tá mais firminha, tá o ponto. Tá macio, olha, quer dizer que tá rosado no meio. É o jeito que eu gosto. Outra maldade, você cortou o seu steak muito mais grosso. Ele vai precisar, talvez, de 1 ou 2 minutos a mais de cada lado, porque ele é mais alto. Cortei um bife fininho, às vezes 1 minuto de cada lado, tá? Então é bom vocês terem esse termômetro aí para vocês não errarem o ponto da carne. E aí, pessoal, voltamos aqui pro nosso risoto. Na verdade, né, nunca abandonamos, sempre mexendo de vez em quando. É o atrito de um grão no outro que solta a cremosidade, o amido, né, do centro do grão de arroz arbóreo carnaroli. E é por isso que o seu risoto fica cremoso. Precisa ficar batendo o braço o tempo todo, Caputo? Não necessariamente. Mas mexer de vez em quando, garantir que está tudo sendo cozido ao mesmo tempo, é legal e vai deixar seu risoto mais cremoso. Parmesão.
Desliga a panela. Olhem o ponto dessa belezinha. Gente, olha isso. Esse, pessoal, é o ponto que eu gosto e que a gente recomenda. Vocês não têm ideia da suculência dessa carne. Que beleza, gente. Garfada completa. Feliz. Combinação. Pessoal, quem fizer a receita, tira uma foto, faz um vídeo. Não deixa de marcar nas suas redes sociais a 1953 Friboi ou eu, chefe Felipe Caputo, que a gente quer ver as receitas de vocês fazendo, ó, uma carne maravilhosa numa ocasião super especial. Até a próxima.